Quais são os erros que a maioria das pessoas podem cometer, tá? Quando elas querem começar a ter uma linha editorial. Você então percebeu que é importante ter uma linha editorial, você percebeu que você precisa ter uma linha editorial, tá? Só que agora você também pode cometer alguns erros que são perigosos, tá? Nesse caminho quando você entra para a estrada. Beleza, quais são esses erros? Primeiro erro é você começar a copiar as pessoas. Você fala assim, poxa, eu preciso ter uma linha editorial, mas eu vou copiar a linha editorial do Renato. Cara, nem sempre o que funciona para mim vai funcionar para você, tá? Você precisa sentar e falar o seguinte, qual é o meu ponto forte? O meu ponto forte é qual? É a comunicação? Beleza, então o meu ponto forte é a escrita, o meu ponto forte é você fazer postagens. Como é que eu consigo atrair as pessoas? Qual a melhor forma que eu consigo de atrair a atenção dos meus clientes? Então você vai ver quais são os seus pontos fortes e vai começar a potencializar esses pontos, vai começar a fazer mais essas coisas. Tá? O meu ponto forte é fazer carrossel. Então assim, todos os dias eu faço carrossel, porque ele está dentro da minha linha editorial. Eu seleciono os melhores assuntos dentro do meu nicho, eu seleciono os melhores assuntos que conectam com o meu avatar e começo a distribuir em dias, tá? Por exemplo, na segunda-feira eu vou postar isso, na terça eu vou postar aquilo, na quarta eu vou postar aquilo, é de maneira estratégica. Tanto é que eu não deixo para fazer isso em cima da hora. Geralmente a gente sempre senta numa segunda-feira ou então numa sexta-feira e planeja a semana inteira ou então às vezes até 15 dias para frente, tá? Então, cara, eu sempre aconselho os meus alunos ou então quem me pergunta a fazer o seguinte, não deixa para fazer tudo de última hora, tá? Porque isso é um erro. Você vai acabar caindo naquele velho ditado, eu vou fazer por fazer ou então eu vou copiar alguém só para cumprir tabela. E quando você faz isso, você só está perdendo tempo, porque isso realmente não vai te trazer um resultado, tá? Você vai estar sendo simplesmente a cópia de alguém, ou então vai estar fazendo só alguma coisa para tampar, só para apagar o fogo naquele momento e se livrar daquela responsabilidade. Mas na verdade, se você tem a intenção de realmente crescer aqui, se você tem a intenção de realmente atrair pessoas, se você tem a intenção de realmente faturar através do Canva, usando o Canva, você precisa, cara, de fato, se programar, tá? Você precisa, de fato, ter uma organização, uma linha editorial. Isso daí faz toda a diferença no seu negócio, tá bom? Uma outra coisa que o pessoal realmente acaba cometendo de erro, gente, é uma coisa. As pessoas não se posicionam, tá? As pessoas, elas... É assim, você tem uma personalidade, você tem uma crença, você... enfim, você acredita em alguma coisa, porém, quando você liga o celular na sua frente, você é outra pessoa. Você não se posiciona, você não é realmente você. Você, às vezes, tenta ser uma outra pessoa que não é você. E quando você faz isso, quando você não se posiciona, quando você não realmente coloca a sua cara e fala realmente quem você é, primeiro, as pessoas conseguem detectar facilmente que você não está sendo você. Essa frase foi até engraçada, mas as pessoas, elas têm um senso de detectar quando uma pessoa está se fazendo por outra pessoa. Isso é ruim, por quê? Porque você acaba perdendo, autoridade, você acaba perdendo até a credibilidade, tá? E quando você se posiciona aqui na internet, você acaba atraindo pessoas que se conectam com você. Então isso é super importante, tá? Quando você se posiciona, você acaba atraindo clientes que realmente querem comprar o seu produto. Porque vamos combinar uma coisa, quantas pessoas existem que falam a mesma coisa aqui na internet? Cara, se você for parar para abrir o seu Instagram, você vai receber 1 milhão de páginas que falam de Canva, você vai receber 1 milhão de páginas que falam de marketing digital, você vai receber 1 milhão de páginas que falam sobre qualquer outra coisa. Mas o que leva a pessoa a comprar de você? Isso que você tem que perguntar. O que leva o meu cliente, no caso o meu seguidor, a minha audiência a virar o meu cliente? Geralmente, 90%, 80%, 80%, 90% é o seu posicionamento. Geralmente as pessoas, elas se conectam com você pela maneira que você pensa, pela maneira que você lida com as pessoas, pela maneira que você aborda X assuntos. Às vezes as pessoas se conectam com você pela sua crença, pelo seu gosto, pelo seu cachorro. Eles acham o seu cachorro legal, então eles começam a te acompanhar. Então assim,
é um erro você não se posicionar. Se você não se posicionar, você vai ser apenas mais uma pessoa que está falando alguma coisa, alguma dica e nunca vai se destacar. Então, assim, a linha editorial, ela precisa realmente de uma pessoa que seja autêntica, como eu falei hoje cedo, tá? Na live de hoje cedo, e precisa de posicionamento, tá? Isso daí, geralmente, quando você se posiciona, você cria uma conexão, tá? E se você não se posiciona, você não cria conexão. E para você vender algum produto ou serviço, você precisa, primeiramente, criar uma conexão. Você precisa criar um elo de confiança com as pessoas. Eu sempre falo aqui no Instagram, eu sempre pergunto para meus alunos o seguinte: se vocês nunca tivessem visto o meu rosto aqui no Instagram, se vocês nunca tivessem visto o meu rosto em algum lugar, vocês comprariam o meu produto? Geralmente, geralmente não, a resposta sempre é a mesma, 100% as pessoas falam não. Por quê? Porque eu não teria passado confiança, eles não teriam depositado confiança em mim, porque eu não teria me conectado de fato com eles. Então, assim, o fato de você ser único, o fato de você se posicionar e o fato de você conectar com a pessoa, tá? Isso resulta em boas vendas no futuro, você acaba atraindo muitos clientes, tá? E o Canva, cara, eu sempre falo isso, eu vou sempre falar isso, porque é verdade. O Canva é uma ferramenta poderosíssima, que muitas pessoas, eu falei hoje cedo, inclusive, uma coisa: a gente tem um arsenal disponível na nossa mão, que é o Canva. E quando a gente sai para ir para a guerra, a gente precisa levar tudo que é arma, tudo que a gente consegue levar. A gente tem que levar as melhores armas, as melhores coisas que você consegue vencer uma batalha. Porém, as pessoas, às vezes, elas preferem ir para a guerra com uma faquinha na mão só. Somente isso, sendo que você pode levar um tanque de guerra. Então pensa comigo, você tem um tanque de guerra na mão, que é o Canva, que é uma ferramenta poderosíssima que vai te ajudar a conectar com as pessoas através dos posts, do design. Você tem N recursos por um preço super acessível, de maneira bem facilitada, para que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento em design, possa ter a ferramenta na mão. Porém, as pessoas, elas tendem a não utilizar esse potencial que o Canva oferece. Então, o que acontece? Você acaba não sabendo se comunicar, você acaba não sabendo se posicionar, você acaba não sabendo criar conexão. E se você realmente dominar essa ferramenta, que é o Canva, você consegue, de fato, pegar todos esses pontos que eu falei e conectar e criar uma boa linha editorial, entendeu? Então, assim, cara, se você quer realmente ter sucesso aqui no Instagram, em qualquer outro lugar, você precisa realmente ter uma linha editorial muito bem definida, tá bom?